Começa agora o Jornada. Todas as semanas você acompanha aqui ações e projetos da Justiça do Trabalho. O programa é produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho e com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Na edição de hoje, vamos falar sobre férias, um direito de todo empregado com carteira assinada após um ano de trabalho. Vamos saber o que diz a lei com relação a esse merecido período de descanso. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o assunto é hérnia de disco, uma lesão que provoca dores nas costas, sensação de queimação ou de dormência e que pode prejudicar e muito a rotina de quem tem o problema. Em Fortaleza, vamos falar sobre assédio moral e os tipos de violência mais comuns no ambiente de trabalho. E no Meu Trabalho é uma Arte, vamos mostrar o preparo de uma comida que não pode faltar na época do Natal, o panetone. Tudo isso e muito mais no Jornada, que já está no ar. Depois de um ano de efetivo trabalho, todo empregado quer mesmo é dar uma pausa e tirar férias para descansar. Esse direito está previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, mas há algumas regras para a concessão desse benefício. Você sabia, por exemplo, que quem decide em que período o empregado vai tirar férias é o empregador? Ficou curioso? Saiba mais na reportagem especial desta semana. Cada cantinho da casa do David guarda muitas histórias, lembranças de viagens inesquecíveis. Há 4 anos, o consultor de investimentos e a mulher decidiram mudar a rotina viajando. E nesse período, conheceram um pedacinho de muitos países. E tudo isso, segundo o David, só foi possível porque colocaram em prática 2 palavrinhas: organização e planejamento. A partir do momento que nós decidimos conhecer outros países, nós nos planejamos, nós escrevemos quais eram esses países e aí sim a gente começou a nossa organização. O David é formado em economia e todos os planejamentos dessas últimas viagens foram para a tela do computador. Aqui ele colocou os gastos com passagens, hospedagem, passeios, tudo saiu como esperado. E como viajar virou uma prioridade para ele, as próximas férias, em maio do ano que vem, já tem um destino certo. Será em Orlando, na Flórida. Mas para isso acontecer, o consultor já começou a se programar em agosto. Tudo que nós fazemos, nós abrimos um controle. Por exemplo, passagem, nós temos um orçamento, um valor X. Conseguimos, ok, vamos anotar. Em quantas vezes nós vamos pagar essa passagem? Vamos anotar. Hospedagem, da mesma forma. E também, no caso da Flórida, né, que muitos brasileiros querem ir para a Flórida, vão para a Flórida, os parques, é melhor pagar antes ou é melhor pagar depois? Então, isso a gente analisa e coloca realmente tudo na ponta do lápis. O período de descanso do David já está muito bem programado. Mas e você? Para onde pretende ir nas próximas férias? Eu, com certeza, hoje iria para o Caribe. Rio de Janeiro, né? Assim como a Sheila e o Renan, o desejo de muitas outras pessoas é estar assim, tranquilo, descansando em meio a uma boa sombra, pertinho do mar, né? Mas para chegar nesse cenário, o empregado, principalmente aquele que trabalha com carteira assinada, além de planejar a viagem dos sonhos, precisa também se planejar aqui, dentro da empresa. A legislação prevê que todo profissional tem direito a 30 dias de férias após 12 meses de trabalho. E é justamente na hora de solicitar o benefício que o empregador e o empregado devem ficar atentos a algumas regras. Você sabia que é o empregador que define o período em que o empregado vai tirar as férias? Mas é o profissional que decide se gostaria ou não de dividir os dias de descanso. Essas decisões devem ser tomadas com, no mínimo, 30 dias de antecedência. E a empresa deve fazer a anotação na carteira de trabalho, no livro ou nas fichas de registro do profissional. A Consolidação das Leis do Trabalho prevê o direito de fracionamento de férias no artigo 134. Mas as regras foram alteradas pela reforma trabalhista no ano passado.
Este juiz da 11ª Vara do Trabalho de Brasília explica que agora é possível parcelar as férias em até 3 vezes por ano. A reforma trabalhista trouxe a possibilidade de, em havendo concordância do empregado, haver o fracionamento do período de férias em até 3 partes, sendo que uma parte necessariamente deve ter no mínimo 14 dias e as outras 2 partes não podem ter, não podem ser inferiores a 5 dias cada. A CLT ainda prevê outras regras em relação às férias, entre elas a de que só é permitida a venda pelo empregado de apenas 10 dias do benefício. O pagamento da remuneração das férias deve ser efetuado pela empresa até 2 dias antes do início do período. A partir da 6ª falta não justificada durante o período aquisitivo, o empregado pode ter esses dias descontados das férias. Integrantes de uma família que trabalham na mesma empresa têm direito de tirar as férias no mesmo período. O profissional que ainda é estudante, menor de 18 anos, tem o direito de conciliar as férias do trabalho com as da escola. Durante as férias, o trabalhador não pode prestar serviço a outro empregador, exceto nos casos em que essa condição seja exigida em outro contrato de trabalho regular. O empregado que for demitido sem justa causa antes de completar 12 meses de serviço terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias. E para quem está pensando em estender as férias com algum feriado prolongado, fique atento. É que o início das férias não pode coincidir com a antevéspera e com a véspera de feriados e do repouso semanal remunerado. A ideia aqui é que o empregado não seja prejudicado com férias de períodos curtos que, de alguma forma, já incluam feriados e o repouso semanal, porque aí, obviamente, ele teria 1 dia a menos de férias. Então, é até uma finalidade que, a meu ver, é positiva, mas é claro que no dia a dia e no caso concreto, toda situação precisa ser analisada, porque esta alteração da reforma trabalhista veio com o propósito de favorecer o próprio empregado, para que ele não perdesse 1 dia de férias com feriados e com repouso semanal. Mas muitas das vezes o próprio empregado ele tem interesse em tirar as suas férias, o início das suas férias, numa antevéspera de feriado para participar de algum evento, por exemplo. Então, neste caso, obviamente deve prevalecer o bom senso se for um início de férias a partir de uma necessidade do próprio empregado, eu não vejo como, de alguma forma, obstaculizar esta possibilidade. O juiz explica que, apesar da reforma trabalhista ter feito uma série de mudanças nas regras em relação às férias, como o fracionamento em até 3 períodos, a não proibição do parcelamento das férias a trabalhadores menores de 18 anos e maiores de 50, entre outras alterações, ainda não há uma jurisprudência consolidada pelo Tribunal Superior do Trabalho. E por isso é preciso que empregado e empregador estejam atentos na hora do requerimento do benefício. Ninguém sabe exatamente neste atual momento como que a jurisprudência ela vai se consolidar e se formar no futuro. Então, obviamente, o empregado ele precisa estar atento a essas questões, que são novas e que exigem uma interpretação de maneira um pouco mais complexa de cada instituto. Agora que você está por dentro dessas importantes regras, é só fazer como o David, se planejar direitinho para curtir bastante o período de férias. E pelo menos para esse turista aí, o sentido das férias cabe bem em uma frase, guardada no canto da sala. Viajar é uma oportunidade de mudar a roupa da alma. Quando nós encontramos esse encarte, essa frase, foi em Porto de Galinhas, em Recife. Isso, eu e minha esposa, nós nos identificamos demais. Porque para nós viajar realmente é isso. Quando a gente viaja, a gente esquece dos nossos problemas, desse dia a dia corrido que a vida nos traz. E a viagem é uma das nossas prioridades. Então, realmente é como se a gente lavasse, trocasse a nossa alma, a gente abrisse o nosso coração para essa oportunidade de conhecer um novo lugar, novas pessoas, novas culturas. No próximo bloco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, o tema é hérnia de disco, uma lesão que, se não for tratada, pode se tornar grave. E mais, saiba como são feitos os panetones que
que tem presença garantida na época do Natal. Nós voltamos em instantes. Vamos saber mais sobre a atuação da Justiça do Trabalho? Chegou a hora do JT em Ação. A Vara do Trabalho de Santa Rosa recebeu a exposição Orgulho Negro no Foro Trabalhista da cidade gaúcha, composta por fotografias de artistas negros que retratam elementos da identidade do imaginário afro-brasileiro. A mostra foi produzida no ano passado e passou por diversos locais com o intuito de disseminar uma reflexão sobre a equidade racial. Um grupo de crianças atendidas pelo programa Reviver 2 da Prefeitura Municipal de Cabedelo e que fazem parte do projeto Vivendo a Infância Unidos contra o Trabalho Infantil visitou a sede do TRT da 13ª Região, em João Pessoa. O grupo realiza visitas aos colégios da rede municipal e também às comunidades dos bairros do Renascer 2 e 3 e do Jacaré, com o objetivo de divulgar o programa de combate ao trabalho infantil. Ao final da visita, elas receberam brindes e materiais educativos para serem distribuídos também a outras crianças nas escolas e comunidades de João Pessoa. A terceira Vara do Trabalho de Porto Velho realizou uma audiência por meio de videoconferência com apoio da primeira Vara do Trabalho de Brasília. O objetivo da videoconferência foi o de promover a oitiva de uma testemunha que mora no Distrito Federal e, assim, diminuir o prazo de 8 meses previsto para a realização da oitiva, que antes estava marcada para ocorrer somente em julho de 2019. Com a iniciativa, a Vara do Trabalho solucionou o processo por meio de uma conciliação. Dor, sensação de queimação, dormência. Esses sintomas podem indicar uma hérnia de disco, uma lesão que pode aparecer na coluna cervical ou na lombar. O tratamento pode ser feito com medicamentos, fisioterapia e, em casos mais graves, cirurgia. Acompanhe no quadro Saúde e Segurança no Trabalho de hoje. Ficar horas no trabalho sentado desse jeito aí. Ou então deitar em frente à TV com a coluna torta. Fazer essas coisas é simplesmente pedir para ter problemas na coluna algum dia na vida. Isso é mais comum do que se imagina. De acordo com o IBGE, até este ano, 5,4 milhões de brasileiros já foram diagnosticados com hérnia de disco. A doença costuma aparecer entre 30 e 60 anos de idade. Quem tem, sofre com dores constantes na coluna, sensação de queimação na região afetada, pontadas, perda de força ou dormência. A principal causa do problema é a postura inadequada. Maus exemplos que o Alex seguiu à risca. Ele nunca se preocupou muito com a postura correta e, de quebra, confessa que exagerou nos exercícios de musculação. Resultado, 2 hérnias de disco na lombar. Já tem uns 8 anos, mais ou menos, que eu descobri. Foi por conta da academia, estava na academia, fiz um exercício errado. Aí me machuquei, senti muita dor, falei, deve ser só alguma besteira. Aí vou para casa, só passar uma pomada e no outro dia eu tô bom. Não melhorei, aí resolvi ir no médico, pedi uma ressonância. Aí ele viu que eu estava com a protusão, que era o começo da hérnia. Aos poucos, as hérnias foram provocando a perda da qualidade de vida por causa das dores que aumentavam em termos de frequência e de intensidade. O caso dele foi considerado intratável só por meio de medidas terapêuticas. Por isso, ele teve que passar por um procedimento cirúrgico. Quando eu cheguei a fazer a cirurgia, eu já estava sentindo dor quase todo dia, o tempo todo. Eu sentia dor. Aí comecei a ir muito ao médico. E aí conversava com o médico, não tá dando mais, eu vou dormir com dor, acordo com dor, não consigo mais me abaixar. 1 ano depois de ter passado pela cirurgia, Alex foi obrigado a ter outro estilo de vida. Passou a tomar os cuidados recomendados pelo médico, principalmente em relação à postura. A musculação e a capoeira que ele fazia deram lugar à caminhada perto de casa depois do trabalho. Com 1 ano, quase não sinto mais dor. O único problema é que por conta da cirurgia, como eu não podia fazer muito exercício, acabou que eu aumentei meu peso.
E quem tem hérnia não pode aumentar o peso de jeito nenhum. Segundo este ortopedista, o caso de Alex faz parte de uma minoria, já que muitas vezes a hérnia de disco é tratada e controlada sem a necessidade de cirurgia. Como é um material gelatinoso, o corpo acaba reabsorvendo ele dentro de 4 a 6 semanas. Naturalmente, não se precisa fazer nada. Mas o que acontece é que algumas vezes esse material não reabsorve por si só e causa uma reação inflamatória, sendo então indicados tratamentos fisioterápicos, analgesias, com medicações e até mesmo as intervenções terapêuticas com infiltração de anestésicos. E quando se passa de 3 a 6 meses que não há melhora e a pessoa evolui com uma perda progressiva de força da perna ou com incapacidade de manter a mesma qualidade de vida devido à dor, aí está indicada a cirurgia, onde é feita apenas a retirada daquele fragmento da hérnia e não precisa fazer nada mais radical. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a hérnia de disco surge quando o disco intervertebral e o centro gelatinoso dele, que juntos funcionam como uma espécie de amortecedor da coluna, saem do lugar correto, causando a compressão dos nervos da região. A doença pode ser identificada em 3 pontos da coluna: cervical, lombar e torácica. Na hérnia de disco cervical, a dor se concentra perto do pescoço. Os sintomas são dificuldade em realizar movimentos com o pescoço, sensação de dormência ou formigamento no ombro, no braço, cotovelo, mãos ou dedos, diminuição da força em um dos braços. A hérnia de disco lombar é acompanhada de dor intensa nas costas e pode provocar dor ao longo do trajeto do nervo ciático, que vai da coluna vertebral à nádega, coxa, perna e calcanhar. Fraqueza nas pernas, dificuldade em levantar o pé deixando o calcanhar no chão. Alteração no funcionamento do intestino ou bexiga por compressão de nervos. Já a hérnia de disco torácica é menos comum, ocorrendo em apenas 5% dos casos, mas quando surge pode provocar dor na região central da coluna, que se distribui para as costelas, dor para respirar ou realizar movimentos com o tórax, dor ou alteração da sensibilidade na bexiga, costas ou pernas, incontinência urinária. O diagnóstico da hérnia de disco é confirmado por meio de exames clínicos, como radiografia, tomografia computadorizada ou ressonância magnética. O médico destaca que mulheres e pessoas sedentárias são mais vulneráveis. Geralmente é um problema que acomete mais as mulheres. A proporção é mais ou menos 50-50, mas é ligeiramente mais favorável às mulheres porque elas têm mais condições genéticas para isso devido a principalmente a frouxidão dos ligamentos. Existem maneiras eficientes de se evitar ou tratar a hérnia de disco, mas a principal é manter a postura sempre ereta. Além disso, certos movimentos devem ser evitados. Posturas erradas, por exemplo, a pessoa que dirige o carro com o banco lá atrás, aquela pessoa que fica sempre sentado curvado, cadeiras que não estão na posição adequada, sentar-se com os joelhos acima da linha da cintura. Então, há uma série de medidas que são de previsibilidade de hérnia de disco e maneiras de prevenir. E eu acho que a mais importante que eu tenho que falar para vocês é assim, com muito cuidado de colocar as compras do supermercado no carro, porque não se deve fazer muita rotação da coluna com carga. Por fim, o profissional reforça que a reeducação postural é o melhor tratamento para evitar a doença. Deve-se evitar de ficar muito tempo sentado, deve ter um cuidado redobrado com a postura, sentar mais usando o abdômen e menos as costas, trabalhar melhor a respiração para não forçar muito as costas durante o tempo que está sentado e evitar de ficar longos tempos em pé também e principalmente fazer um bom reforço abdominal e das costas. E quando possível fazer um alongamento em casa que sempre ajuda e melhora bastante as famosas contraturas musculares pelo longo período sentado. No próximo bloco, vamos mostrar os tipos mais comuns de violência no ambiente de trabalho. E mais, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, como são feitos os deliciosos panetones de Natal. E nós voltamos daqui a pouco. Gritos, xingamentos e sexismo são atitudes que representam violências no ambiente de trabalho.
Para combater essas e outras práticas, o programa Trabalho Seguro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho elegeu as violências no trabalho como temática para o biênio 2018-2020. A conscientização da sociedade para que casos de assédio moral sejam denunciados é fundamental para que o problema seja combatido de forma efetiva. Acompanhe na reportagem do TRT da 7ª Região. Os relatos de violência no ambiente de trabalho vão desde funcionários sobrecarregados ou subutilizados, xingamentos, chacota e até agressão física. Foi o que aconteceu com essa consultora educacional no seu primeiro emprego em uma loja virtual. Ela conta que foi pisada por um dos sócios da empresa enquanto trabalhava em uma demanda que já era além da sua capacidade. Um dos sócios, ele entrou na sala porque estava vindo uma pessoa que ia ver para consertar o ar-condicionado, que não estava funcionando bem. Quando ele passou, ele pisou na minha mão, realmente dando um passo, e continuou como se nada tivesse acontecido, falou pro cara do ar-condicionado, ali, voltou. E ele em nenhum momento nem olhou para trás, nem olhou para mim, não pediu desculpas, foi como se realmente nada tivesse acontecido. Além da agressão, ela conta que era comum esse sócio humilhar a equipe, chamando os funcionários de inúteis. Cheguei a 2 ou 3 vezes sair chorando porque você se sentia bem humilhada. Em situações como essa, a vítima tem muita dificuldade em fazer a denúncia por 2 motivos. Primeiro, pelo medo de sofrer retaliação e perder o emprego. E segundo, pela ausência de material que comprove o assédio. Todo tipo de meio de prova legal é válido. Testemunha, WhatsApp, uma filmagem que ela possa dispor, outras pessoas que estiverem lá presentes, testemunhas que até que tenham vivido essa situação na empresa, podem ser elementos. O que é que ela deve fazer? Ela deve pegar essa situação, no caso dela propriamente dito, como teve uma agressão física, fazer um boletim de ocorrência e um exame de corpo de delito. Porque o exame de corpo de delito é a prova quanto mais contundente para provar essa agressão física. Segundo o advogado, a demissão por retaliação não poderia ser enquadrada como justa causa, devendo a empresa ressarcir todas as verbas rescisórias. Mas caso tivesse como comprovar em juízo as agressões físicas e psicológicas, a jovem teria direito também a uma indenização de até 5 vezes o valor do salário que recebia. Hoje o parâmetro dessa condenação, ela vai de lesão leve, média, grave e gravíssima. E ela é sempre baseada no salário do trabalhador. Antigamente, o juiz aplicava essa punição, essa pena, esse dano a seu bel prazer. Agora não, agora ele está restrito ao salário com a limitação de até 5 salários da vítima. Os prejuízos financeiros podem ser ainda maiores, já que o funcionário exposto ao assédio começa a perder produtividade e frequência ao trabalho devido às doenças psicossomáticas que podem surgir. O importante para as empresas é detectar o problema o quanto antes. O simples fato de você tornar isso público, você permite que as pessoas se identifiquem dentro de um problema como esse. E uma vez que o indivíduo se percebe dentro de um problema, ele consegue verbalizar isso e procurar ajuda, né? Hoje, feliz e respeitada no seu emprego, a consultora educacional dá uma dica para evitar que outras pessoas passem pela mesma situação que ela enfrentou há alguns anos. Ver indicações de pessoas que já passaram pela empresa, né? Hoje com as redes sociais tem muito grupo e tal, não é uma coisa tão difícil de se fazer mesmo que você não conheça diretamente alguém. Todo ano é a mesma coisa. Bem antes do Natal, a gente já encontra vários tipos de panetones sendo vendidos no comércio. Mas há alguns que são diferenciados, são os panetones gourmets. Hoje, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos ver como essas delícias, que têm presença obrigatória na época do Natal, são produzidas. Meu nome é Carla Souza, eu sou confeiteira e trabalho com produção de doces, tortas e agora no Natal de panetones, e meu trabalho é uma arte. A minha mãe sempre foi confeiteira, né? E aí eu cresci indo nos cursos com ela desde muito novinha e aprendi a gostar, né, dessa área,
da cozinha e principalmente da confeitaria. A questão do panetone, a gente, quando começou a fazer, né, a gente via muito a questão do produto industrializado, né, que estava muito em alta, assim, trufados, né, e aí, mais uma vez, a gente viu a oportunidade de pegar um produto e fazer aquela coisa do artesanal com o brigadeiro, né, por que não? Em vez de fazer um brigadeiro, um panetone trufado, a gente poderia fazer também com o nosso brigadeiro. Então a gente pega o panetone, né, chocotone, e aí corta para fazer um furo no meio. Tira o miolo dele aqui para poder ter o espaço de colocar o brigadeiro. Um brigadeiro ao leite belga, que a gente recheia. O outro é um brigadeiro branco. A gente coloca a tampa em volta. E aí mais brigadeiro. Esse daqui a gente coloca leite ninho por cima, que é o nosso especial de Kinder. Ele vem Kit Kat também. A gente coloca aqui os brigadeiros, já colocamos o Kit Kat, brigadeiro ao leite, brigadeiro de leite ninho. E para finalizar, a gente coloca fio de Nutella. E esse é o brigatone especial de Kinder. Pronto, finalizado. É uma coisa, um talento para mexer principalmente com doce. É uma arte por isso, assim, e principalmente na área de confeitaria, né? Porque é tudo muito manual, artesanal, é uma arte. Para poder, cada detalhe que você faz dentro de uma torta, de uma decoração, são coisas mínimas detalhes que com certeza é uma arte, né? Tudo eu acredito que quando você faz com amor, você faz melhor, né? Mas a questão do doce, assim, eu percebo que passa, assim, para o cliente. E aí não tem nada melhor, assim, para mim, do que uma coisa que eu crio tudo e o cliente chega ali, muitas vezes está triste e aí prova ali um brigadeiro, um doce e sai até mais feliz, né? Dá um momento ali prazeroso, né, para a pessoa. Por hoje é só. O Jornada fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau!